boa noite. Está no ar aqui pela TV Câmara, o programa Câmara Entrevista. E nesta noite, o meu convidado é o vereador Eduardo Pelicioli, do PSB, que foi eleito com 1.344 votos. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, como eu estou conversando com os demais parlamentares, no início do programa a gente quer saber um pouco mais de ti, como que você iniciou na política, por que se candidatar a uma vaga no Parlamento Municipal, como foi teu ingresso no teu partido? Na verdade, eu sempre participei muito da vida da comunidade onde minha família sempre morou, que é no bairro São Cristóvão, no loteamento Copacabana, mais específico. Então, eu fazia parte... meu avô fez parte, meu pai fez parte da Associação de Moradores e eu também fiz parte um período da Associação de Moradores e também tive uma inserção no movimento estudantil desde o movimento secundarista. Então, quando eu ingressei na faculdade, MED. A MED, na época, tinha em torno de 100 a 150 alunos, eu fui a segunda turma do curso de Direito e teve a necessidade da criação do diretório acadêmico do curso de Direito. Eu fui convidado para participar. Na hierarquia do curso, do diretório acadêmico, eu fiquei como, hoje seria lá na décima posição na hierarquia. Na medida que foi entrando os outros cursos da faculdade, necessitou nós criarmos o diretório central dos estudantes. E aí nós montamos um grupo que fez a fundação do diretório central dos estudantes e também teve um debate e uma eleição dentro da faculdade, onde a nossa proposta foi escolhida e nós assumimos o DCE. Daí surgiu, na verdade, convite de muitos partidos para que eu fosse para o partido A ou para o partido B para concorrer nas eleições de 2008. Mas eu já tinha feito minha filiação desde 16 anos no PPS, onde eu acompanhava, participava das formações políticas, era presidente da juventude, mas não com a vontade de concorrer a vereador, né? Como surgiu essa oportunidade de concorrer? Dentro do partido já era solicitado, né? Na faculdade o pessoal cobrava muito isso, por que tu não concorre a vereador? Eu coloquei o nome à disposição, mas numa campanha que foi muito modesta em 2008 e conciliando com estudo, com trabalho, com um período para campanha. Foi mais na insistência dos colegas. E foi uma surpresa, porque uma campanha onde nós tínhamos, na verdade, preparado para a campanha 2 meses antes, não foi algo com uma grande preparação, né, onde a gente visitou os amigos, principalmente, onde ainda tinha um pouco de dúvida sobre quais que seriam as bandeiras e a forma de trabalho que iria atuar. Então as pessoas perceberam que a intenção era muito boa, mas que ainda não tinha amadurecimento suficiente para que possa confiar o voto. Mas mesmo assim eu fiz 665 votos, fiquei na terceira suplência, na oportunidade dentro da coligação que era o PPS Democratas, né? Então aí surgiu mais discussão e mais oportunidades de outros partidos vindo nos procurar, oferecendo para fazer parte do quadro, né? E nesse ano de 2009 é que eu migrei para o PSB, né? Através de um convite do deputado Beto Albuquerque, aí já olhando de uma outra forma para a política, já olhando com uma outra forma também, uma preparação, um amadurecimento político, um debate interno do partido para que chegasse pronto no ano 2012. Foi aí que você teve a oportunidade também de assumir a direção do CASE aqui em Passo Fundo. Isso. O que aconteceu? Eu fui um dos coordenadores da campanha do deputado Beto Albuquerque e da Gabriele Machado, já deputado estadual e deputado federal. E o deputado e a Gabriele me confiaram a Passo Fundo fazer essa coordenação junto com outros companheiros. E eu tive um papel fundamental nessa organização e fui muito dedicado durante a campanha. No final da campanha, o PSB, com o vice-governador integrando o governo do estado, tinha oportunidades de disputar alguns espaços. Eu já fazia um trabalho voluntário, no caso. Começou esse trabalho dentro de um grupo de estudos da IMED, projeto Pintando 7, com a coordenação do professor Mauro Agletti, onde eu era monitor e acompanhava o professor e também fazia o papel um pouco de instrutor na parte de grafitagem e pintura predial. Então eu já conhecia e já tinha atuado como voluntário dentro do CASE.
Já conhecia a realidade. Já conhecia a lá realidade e era um trabalho que era voluntário e que eu gostei muito dessa proximidade com os adolescentes, de entender um pouquinho como é que é o dia a dia dentro de uma unidade, na verdade, que é uma unidade prisional. E eu tive essa oportunidade de, entre outros currículos, disputar essa vaga dentro do partido, né? E o secretário de Direitos Humanos do Estado, Fabiano Pereira, disse que o que diferenciou dos outros currículos foi já ter atuado dentro da unidade, principalmente como voluntário. Então, algo que eu fiz, na verdade, por acreditar na socioeducação, me deu a possibilidade de eu voltar depois como diretor da unidade. Então, foi aí que surgiu a oportunidade de eu ingressar no CASE. E aí, então, vamos falar agora mais da tua atuação aqui no Parlamento Municipal desde janeiro. Quem acompanha o teu trabalho sabe do teu envolvimento com relação aos direitos dos animais. Essa é uma bandeira que tu carrega desde a campanha, que você vem defendendo isso. E logo no primeiro mês de mandato, o senhor apresentou uma indicação ao Executivo para que o próprio município realizasse, então, uma campanha de esterilização de cães e gatos. Porque, na verdade, é um problema de saúde pública, né? Antes da campanha, até a campanha da Gabriela Machado, nós debatemos muito a questão da proteção dos animais. Eu conheci pessoas que são protetores independentes, que são muitos na cidade, e hoje nós temos em torno de 4 entidades que fazem o trabalho de proteção e defesa dos animais, cada uma com a sua ideologia um pouco diferenciada uma da outra, mas que atuam nessa área que é importante. E por que surgiu tantos protetores independentes e tantas entidades debatendo sobre o tema? É pela nossa necessidade que nós estamos vivendo hoje no município. Cresceu muito a população animal no município e a gente nunca teve uma política eficiente, eficaz e séria para discutir a questão do animal na cidade de Passo Fundo. Então, desde a campanha a proposta o que era? Nós tínhamos uma preocupação muito grande que o município investisse, que fosse mais barato, mas que fosse muito prejudicial ao animal na castração química, que é uma injeção que é realizada principalmente nos machos, né, e que tem uma grande discussão dentro até da área veterinária, se é benéfica e todos os malefícios que traz para o animal. Então, a nossa principal proposta durante a campanha relacionada à proteção animal é que o município assumisse a responsabilidade dessa política pública, não realizasse mais convênio com entidades apenas terceirizando, que tivesse a construção do canil municipal, esse canil fosse administrado de uma forma democrática pelas entidades, que as entidades aí participariam no controle, na fiscalização, e que o município realizasse uma campanha de castração em massa, de caninos e felinos, né, de cães e gatos, com uma castração cirúrgica, né, principalmente voltada aos tutores, aos proprietários de animais de baixa renda e aos demais que estão hoje abandonados nas ruas. Porque muita gente não tem noção da quantidade de cães e gatos que tem nas ruas. As pessoas veem alguns bichinhos passando ali pela rua, mas não tem noção. E até eu me recordo que em uma das reportagens que eu fiz com o senhor, pesquisando a estimativa da procriação de um casal de cães, no final de um ano já são mais 12 animais nas ruas. E isso cada vez vai se multiplicando e ao final de 2, 3, 10 anos, esse número é maior ainda. E a escala desses 12, tu já pode acrescentar com mais 12. Com mais 12. E aí tu vai somar e vai criar uma rede de procriação de animais e que esses animais acabam ficando na rua e sendo alimentados por algumas pessoas que alimentam, mas não tem condições também de assumir pela quantidade de animais que tem na rua. Tem alguns bairros da cidade que gerou até uma polêmica muito grande. Por exemplo, o bairro Záquia. O bairro Záquia, os Correios não conseguiam mais funcionários para ir fazer a entrega das cartas. Por quê? Porque é um bairro que ele fica periférico na cidade, ele é afastado da cidade. Então as pessoas iam até o bairro e lá abandonavam seus animais lá. Mesmo caso da Donária, mesmo caso da Roselândia e no bairro Santa Rita. No bairro Santa Rita a gente teve envenenamento de mais de 20 animais, né? E a gente normalmente acontece os maus tratos pelo número da população de animais de rua. Então, quando os animais eles chegam a um número que acabam modificando o dia a dia daquela região, da cidade, daquele bairro, pessoas que fazem isso de forma inadequada, isso é crime, acabam causando maus tratos. Outra reclamação que nós temos com a população da cidade é a questão do lixo, os animais revirar o lixo, né, sem manifestar uma questão importante que é o trânsito. Nós temos diversos acidentes de trânsito onde o animal é vítima e o condutor do veículo.
principalmente quando é uma moto, né? Então que acaba gerando acidentes. Então todo esse debate envolve uma questão essencial. A gente discute a questão de saúde pública, a vigilância sanitária tem um recurso que seria para ser investido nisso, mas que a gente não está vendo esse investimento. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente hoje a gente não tem uma coordenadoria do bem-estar animal ou uma política específica para isso. Então desde janeiro nós estamos protocolando várias políticas para essa área. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Eduardo, está mais preocupado com os animais ou com as pessoas? Eu digo assim, estou preocupado com a vida. Eu acho que os animais têm que ter o cuidado. Se eu estou protocolando tanto projetos relacionados ao animal, quer dizer que não estavam sendo protocolados ou que não existe essa política pública. E com certeza nós temos que pensar nas pessoas e também protocolar projetos relacionados a isso, né? Porque afinal de contas, como já foi mencionado, é saúde pública e esses animais eles acabam transmitindo uma série de doenças, né? Que vai acabar atingindo a população. É todo esse transtorno que a gente falou, desde a questão de transmissão de doença, até de espalhar o lixo, e o lixo acaba também indo para o rio, também acaba gerando um custo de tratamento d'água, entupindo bueiros, a questão dos acidentes e até mesmo do trabalho de alguns serviços públicos. Não se restringe só aos correios, mas quando o pessoal vai entregar a conta de água, a conta de luz, tem essa dificuldade hoje de bairros onde tem muitos animais e as pessoas não querem mais trabalhar lá porque acaba sendo mordido, acaba sendo licença saúde, criando um transtorno até para as organizações que fazem esse serviço. Verdade. Vereador, mas ainda nesse segmento, ainda falando das proposições com relação aos animais, um que gerou bastante polêmica foi quando o senhor tentou apresentar um programa para reduzir gradativamente o número de carroças aqui no município. Essa proposição, esse projeto de lei chegou a ser colocado em votação, mas momentos antes ele foi retirado. O que aconteceu? É um projeto que ele gerou uma grande polêmica. Nós temos outras cidades que já estão, como Porto Alegre, já está em prática, Chapecó aprovou, né? E cidades com porte tamanho de Passo Fundo, para a qual a gente estudou, que já estão colocando em prática projetos de redução gradativa de carroças. Hoje nós vivemos a modernidade, né? Nós temos várias opções de transporte e opções para as pessoas que trabalham hoje como carroceiros. O que se discute é olhar para essas pessoas de uma outra forma. A gente diz, alguns até vereadores buscaram os carroceiros se aproximar e um grupo pequeno, porque a gente fez esse diálogo com os carroceiros, a gente fez o diálogo com os protetores, e acabaram, na verdade, atenuando algumas coisas no projeto, que não é o objetivo principal. O projeto ele fala sobre o quê? A castração gradativa do número de carroças no município de Passo Fundo. Inicialmente essa redução gradativa seria 2 anos. Eu retirei da votação da hora do dia porque houve um acordo dentro dos vereadores que se nós ampliássemos para 3 anos, prorrogável por mais 3, seria 6 anos, né? Para que a política fosse adotada já com 6 anos para uma preparação do Executivo desenvolver a política pública já para pensar o que fazer com o carroceiro, que tem a oportunidade de fazer um curso da Pronatec, que é um curso que qualifica profissionalmente a pessoa com baixa escolaridade. Ele pode ser encaminhado para os pavilhões de reciclagem, trabalhar com reciclagem, aí com condições adequadas de trabalho. Ou seja, essas pessoas não iam ficar desassistidas em momento algum? Pelo contrário, o projeto ele discute e prevê várias opções para as pessoas que hoje trabalham com as carroças, sendo que sabendo hoje o ganho financeiro e que essas pessoas elas subsidiam, é o salário delas para que elas possam dar, enfim, condições financeiras, sustento da sua família, elas na verdade teriam mais possibilidade de mais ganho dentro das opções que nós estamos ofertando no projeto. A questão houve também uma questão, não é todos os carroceiros que trabalham com a reciclagem, tem alguns que fazem o frete. Sim, mas hoje nós temos um programa dentro do governo do Estado, que está sendo também executado pela Secretaria de Desenvolvimento, que empresta até 15 mil para compra de equipamentos, né? A pessoa não precisa ela comprovar que ela tem empresa, ela só precisa comprovar o que na verdade ela quer fazer com aquele recurso. E dentro desse valor ela pode também pagar somente 0,5% ao mês.
Então seria menos que a inflação durante o ano. Então o município poderia fazer uma organização dessas pessoas que querem buscar um veículo utilitário para continuar fazendo frete, mas não utilizando a carroça e o animal. E aí a pessoa faz essa compra, ela vai aumentar a sua renda. Mesma coisa que a gente pensa nos pavilhões. Os pavilhões te dão a capacidade de que as pessoas que trabalham em formato de cooperativa, que tenham segurança no trabalho, que estejam dentro de um pavilhão que está abrigado de chuva, de sol, e lá com uma esteira, uma máquina de prensar, os equipamentos necessários e adequados, ela pode aumentar muito mais o valor do que ela consegue hoje trabalhando sozinha na rua. Ela agrega valor àquele produto que vai vender direto à indústria. Hoje ela só pega na rua, leva para algumas regiões da cidade, aí a gente tem uma discussão ambiental que às vezes leva para a sua casa, separa aquilo que utiliza e o restante é descartado, mas descartado de uma forma inadequada, vai acabar no rio, vai acabar no meio da rua, vai acabar em algum ponto da cidade e vende para o intermediário, que prensa, separa e vende direto para a indústria. Então a gente pode pular o intermediário e pode desenvolver isso de uma forma mais adequada. Porque na verdade o intuito principal na apresentação desse projeto foi com relação à proteção dos animais, porque era muita crueldade na justificativa do texto, pelo menos está isso, muita crueldade, que às vezes não são alimentados de forma adequada, tem que carregar muito peso, às vezes a ferradura também não está certa, então é bastante coisas que acontecem com os cavalos. Isso, mas para que a gente possa discutir a questão da proteção animal, nós tivemos que sensibilizar os vereadores e pensar em toda a situação que tu vai envolver as pessoas que estão trabalhando. Que a gente tem uma divergência. Eu tenho um estudo que é 200 famílias, né, que seriam 200 carroceiros, e algumas pessoas apontam que é em torno de 300. Mas mesmo assim, se Porto Alegre em 8 anos resolveu essa situação com 1.800 famílias, nós tranquilamente em 6 anos podemos organizar essas 300 famílias e direcionar elas, cada uma, dentro daquilo que ela vai ter de opção, né, para se desenvolver naquela área. Em relação aos cavalos, o que nós encontramos? E foi feita a chipagem no ano passado pela Secretaria de Meio Ambiente, muitos cavalos desidratados, né? Nem todos ferrados, né? Ou quando é ferrado, tem um número correto de ferraduras e uma vida útil dessa ferradura. Se não fizer isso, tu vai sair com o animal e daí tu tem o terreno, um asfalto, tá de chão paralelepípedo, tu vai machucar a pata do cavalo, ainda mais quando a carroça está com sobrepeso. Questão do olho esquerdo vazado, né, para o animal não se assustar com o trânsito, isso é muito comum nós acompanharmos. E até mesmo a falta de responsabilidade dos carroceiros, que em alguns momentos colocam crianças, né, menos de 18 anos, pelo Código Brasileiro de Trânsito, isso já é proibido, né, guiar as carroças e fazer esse trabalho que não deveria ser feito por essas crianças. Então tudo isso nós apontamos dentro do projeto, né, mas que o projeto ele tem um objetivo de acabar com a carroça no município de Passo Fundo, né, na região urbana. Acho que a gente não precisa mais ter essa situação na cidade com o Porto Passo Fundo. Cuidar das pessoas e que as pessoas que trabalham isso sejam vistas com uma visão diferente, são pessoas que têm oportunidades e direitos, e o município tem esse papel fundamental de financiar essa questão. E a terceira é uma questão do trânsito, né? Não tem mais justificativa no momento, ao meio-dia, ter uma carroça no centro retirando material de um container. Se nós podemos levar esse container até os pavilhões de reciclagem, essas pessoas estão aguardando lá. Vereador, só para encerrar então esse primeiro bloco, o senhor tem intenção de colocar esse projeto em votação ainda esse ano? Ele vai para votação ainda esse ano. Eu fiz todas as modificações, né, e as emendas necessárias, até modifiquei a justificativa para atender os pedidos de todos os vereadores. Então eu fiz minha parte dentro do acordo. Agora a gente vai colocar em votação, e se os vereadores fizerem a sua parte, sensibilizaram como a gente debateu esse projeto, acredito que ele vai ser aprovado. Ok, então, no Câmara Entrevista desta noite eu estou conversando com o vereador Eduardo Pelicioli, do PSB. Conhecemos um pouco mais o trabalho dele com relação ao direito dos animais. E no segundo bloco nós vamos conhecer outras proposições do parlamentar. O programa
programa Câmara Entrevista já está de volta e eu estou recebendo nesta noite o vereador Eduardo Pelicioli, do PSB. No primeiro bloco, a gente conversou sobre as proposições que o parlamentar apresentou aqui no Poder Legislativo com relação aos direitos dos animais. E neste segundo bloco, a gente vai dar continuidade para falar um pouco mais de outras proposições, outros projetos que estão em tramitação. Iniciamos por outro que também é polêmico, que já está gerando bastante debate, que é com relação à multa para quem jogar lixo nas ruas. A sua ideia, conforme a gente conversou anteriormente para as reportagens do nosso telejornal, é que a intenção não é penalizar, punir a pessoa, mas sim educar, né? É um projeto que a gente não precisaria ter, né, no município de Passo Fundo. Eu gostaria de não precisar escrever um projeto dessa ordem, mas nós percebemos que a cidade ela acaba ficando muito suja. Nós participamos de alguns debates em algumas rádios e até mesmo feito uma gravação com uma TV aqui de Passo Fundo, a TV UPF, e nós percebemos o quê? A cidade sim está suja. Né? E é o tipo de sujeira que a população ela adquire um produto e descarta aquela embalagem de forma errada. E aquela embalagem que podia ser um resíduo acaba se tornando lixo, porque ela não é destinada para o local correto, que seria a lixeira. Então, dentro desse debate, o que a gente está discutindo? É que realmente o poder público tem uma função de criar espaços adequados para destinar o lixo, que são o número de lixeiras. Nós temos hoje em Passo Fundo em torno de 400 lixeiras. O gabinete está fazendo essa semana, concluindo um estudo, na qual nós vamos solicitar a ampliação do número de lixeiras na Avenida Brasil, na Avenida Presidente Vargas, iniciando da Rua Belém, né, que é bem lá no início da Presidente Vargas, até a Carlos Gomes, onde foi identificado a falta do número desses equipamentos, e principalmente na região central. E também dentro de uma conversa que nós tivemos com o Sincomércio, o Sincomércio nos apontou uma outra dificuldade, para que a gente possa colocar em prática essa lei, que é as próprias lojas, né, lojas grandes que colocam material nos contêineres, mas como é muito material e é muito volume, na verdade, acaba sobrando material para as calçadas. Então também a gente está pedindo para a Secretaria responsável, que seria a CODEPAS, de fazer esse recolhimento do material dos contêineres, para que passem 2 horários diferenciados, a mais do que já é feito, para não ter acúmulo e não ir para a calçada. Então, a gente foi buscar debater, ouvir os secretários que vão estar envolvidos, que é a Secretaria de Serviços Gerais, a Secretaria de Meio Ambiente, a própria CODEPAS, tivemos conversando com a CDL, com o Sincomércio, para que eles pudessem sugerir algumas alterações da lei, mas ficou nessa questão. O cidadão que for flagrado jogando qualquer resíduo no chão, né, ele vai ser multado com o valor de R$100. Independente do tamanho. Aqui em Passo Fundo não tem essa diferença como em outras cidades. E também foi formulada essa questão que no Rio de Janeiro é diferente. Não é diferente. Rio de Janeiro é o mesmo valor, R$100, independente do resíduo, do volume. Então, tu destinou de forma inadequada e errada, vai ser multado. A fiscalização, nós apresentamos as 3 sugestões para o prefeito, uma conversa com o prefeito. Uma que fosse realizada pela CODEPAS, através dos monitores do estacionamento rotativo pago, que já estão ali. Um outro que foi a conversa com o secretário de Segurança, Dr. Gilmar Teixeira, para que as usinas tivessem uma formação específica nessa área e pudessem também atuar como agente fiscalizador. E uma terceira opção, que é um pouquinho mais difícil, mas que eu acho que seria a mais correta, é envolver os PAC, que é os beneficiários do PAC, do Programa Apoiar e Comprometer, que eles já fazem a limpeza e já fazem o trabalho como gari no centro. Então essas pessoas deixar de ser somente gari e passam a ser fiscalizadores. Mas aí nós temos que trabalhar numa formação bem mais diferenciada, porque são pessoas que têm baixa escolaridade e tem que ter uma formação mais longa. Mas que tu daria uma oportunidade para essas pessoas atuar como fiscalizador e também valorizar o trabalho delas. Elas não apenas estarão varrendo a cidade, mas também como fiscalizando e cobrando das pessoas para que elas não joguem lixo em um lugar indevido. Na sua proposta, esse valor que for arrecadado, então, com as multas, será destinado para onde?
São 3 fundos. O FUREBOM, que é um fundo que é de reequipamento dos corpos de bombeiro de Passo Fundo, 50%. 25% seria destinado ao CONDICA, né? E dentro do CONDICA a gente vai fazer uma reunião também e pedir que esse recurso que fosse destinado aos 25% ao CONDICA fosse investido na área da criança e do adolescente em programas que são relacionados à educação ambiental. E para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, mais 25%. Aí totaliza 100%, se divide em 3 partes para 3 fundos diferentes. A ideia é não vincular com o recurso do município direto, para que não seja uma espécie de uma multa arrecadatória, só para arrecadar recurso para o município, não. É um investimento nos bombeiros, porque os bombeiros fizeram e auxiliaram no ano 2012 retirar 10 toneladas de lixo da 4,5 km da margem do rio Passo Fundo, no qual atravessa a cidade de Passo Fundo. A Secretaria de Meio Ambiente tirou mais de 100 toneladas próximo a 285, numa curva do rio, onde teve também uma situação muito complicada, que para chegar aos equipamentos lá, houve muitos danos ambientais. Então, tudo isso a gente discute em relação a esse projeto. As pessoas dizem, mas aquele lixo que chegou lá não pode ter sido o que eu joguei no centro. Pode sim, porque tu joga uma embalagem pequena, essa embalagem vai acabar no bueiro, na canalização pluvial, e a canalização pluvial não sofre nenhum tratamento. Ela vai direto para sangue e vai chegar no rio Passo Fundo. E aí nós somos responsáveis de todo esse lixo que é destinado ao rio Passo Fundo. Vereador, o seu projeto ele prevê algum tipo de campanha, de conscientização para mudar a cultura dessas pessoas? Porque hoje, pelo que a gente vê aí, o que falta realmente é cultura dessas pessoas. Por estarem depositando o lixo num lugar inapropriado, simplesmente abre uma bala e joga o papel na rua, né? Quando multa e quando pega no bolso, a pessoa tem uma mudança comportamental. Essa mudança, ela poderia ser só trabalhada com a questão educativa, mas já há muitas campanhas financiadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente relacionadas a isso. A destinação correta do lixo, a importância de não sujar a cidade. Então, mais uma campanha, a gente vai se somar, daqui a pouquinho a gente também está produzindo panfletos e resíduos que também vão ser jogados no chão. Então, eu acho que campanhas já há suficientes. Eu acho que agora a população tem que ser penalizada se ela não está aderindo a essas campanhas ou se preocupando, na verdade, com o outro. E transformar, de repente, num serviço em prol do meio ambiente. A penalidade ser um serviço dessa pessoa, desse infrator, digamos assim. É que daí a gente vai esbarrar na questão constitucional, né? Você não vai ter como ter essa punição à pessoa. Né? A multa a gente pode criar aqui sem ter nenhum vício de origem pela Câmara de Vereadores, mas algo dessa forma vai criar até uma discussão jurídica e a possibilidade, às vezes, da aplicação, na verdade, da execução do projeto. Mas a preocupação realmente é que tenha mudança comportamental. Né? Já existe lei que o condutor de um veículo que jogar o lixo, ele tem uma multa de de R$85 e pontos na carteira. Né? Então já existe essa lei, mas as pessoas continuam fazendo isso. Né? Então eu não quero que essa lei seja uma lei que não funcione. Então por isso que a gente vai atuar muito junto com as entidades, para que as entidades cobram do poder público para que a gente tenha a cidade mais limpa. Joia. Bom, falando agora de suas propostas que vêm ao encontro dos direitos à livre orientação sexual. Foi aprovado aqui no Parlamento, basta apenas a sanção do prefeito, do texto que institui o Dia contra a Homofobia. A data estipulada é 17 de maio, perdão. 17 de maio. 17 de maio porque 17 de maio, essa data foi uma data marcante, porque ela deixou de estar no rol das enfermidades, homossexualidade. Homossexualidade era uma conduta que é considerada um desvio mental, e hoje não é um desvio mental, mas uma orientação como a heterossexualidade. Então ela deixa nessa data ela deixou de ser considerada como doença. Nós temos vários embates na Câmara de Vereadores. Eu sou um defensor dos direitos civis do segmento de LGBT. Eu acho que a homossexualidade e a orientação pessoal, ela não pode causar nenhum tipo de transtorno na vida dessa pessoa. A gente sabe que muitas pessoas morrem no país por ser homossexuais, são agredidas
física e moralmente, são demitidas, são tratadas de forma diferente do restante da população. E nós somos a mesma espécie, independente da cor, da orientação sexual, da questão de gênero. A gente não tem que discutir de forma diferenciada com a população por ela ter uma orientação sexual diferente. Dentro do direito a gente tem um princípio que se trata de forma desigual os desiguais para buscar mais isonomia. Então eu acho que criar uma lei como está se discutindo a PEC 122, onde prevê como o racismo, também o crime de ódio contra homossexuais, tem uma punição específica, diferenciada, punir mais de forma diferenciada que apenas uma agressão ou apenas um dano moral, é muito importante para a população brasileira. Porque nós aqui nós vemos uma crescente discussão, né, muito conservadora, e usando a família para utilizar essa discussão como desculpa da sexualidade de um terceiro. Eu acho que a sexualidade de um terceiro é responsabilidade do Estado, em que essa pessoa ela possa aparecer com a sua sexualidade sem que ela seja agredida ou sem que ela passe por nenhum constrangimento. Porque isso só importa a ela e a família dela. Quando nós começamos a entrar nesse debate, a gente teve uma grande surpresa que nós temos um padre, que é o colega de bancada, o padre Wilson, que votou favorável. E aí surgiu várias falas depois disso, mas por que um padre vota favorável a um projeto contra a homofobia? Simplesmente porque não é um projeto contra o heterossexualismo. A pessoa que é heterossexual não vai mudar a sua orientação sexual porque está fazendo campanhas para proteger as pessoas que são homossexuais de pessoas, enfim, que não tem essa orientação, ou até mesmo pode ser que tenha essa orientação. E uma forma de externar isso é agredindo aquele que poderia ser seu semelhante. Mas, na verdade, a gente tem essa preocupação e a orientação que o Papa, quando veio para o Brasil, perguntar o que ele achava dos homossexuais, ele disse: quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Então foi acho que uma grande vitória dos vereadores de Passo Fundo votarem favorável ao projeto. Nós temos um dia para que se tenha visibilidade para esse segmento da sociedade, que são 4 mil pessoas estimadas pelo censo 2010 em Passo Fundo. 4 mil passafundenses que são homossexuais, foi estimado pelo censo 2010. Então, para que essas pessoas tenham visibilidade sem ter preconceito, que elas possam debater políticas públicas específicas para o segmento e que a gente possa auxiliar, né? Auxiliar esses grupos a ter esse espaço seguro de debate e dentro da esfera do público. Que tipo de atividades, então, além dessas ações, dessas políticas públicas que devem estar acontecendo, que tipo de atividades, de eventos vão marcar esse dia 17 de maio? Eu acho que algumas atividades hoje já acontecem, mas promovido pelas próprias entidades. Nós temos aqui em Passo Fundo o coletivo de LGBT e temos também o grupo Outra Visão. Esses dois grupos, eles desenvolvem um debate, mas que fica um debate muito afastado do público. O público tem que participar desse debate. Ele tem que financiar esse debate, ele tem que levar campanhas para a população de conscientização, né, para que a população respeite a orientação sexual, independente se é heterossexual, homossexual da população. Outro projeto que já foi aprovado aqui no Parlamento Municipal veio em decorrência da tragédia em Santa Maria, e o senhor apresentou aqui um projeto, então, proibido o uso de fogos de artifício, sinalizadores e outros objetos em locais fechados, como bares, boates, enfim. Esse texto, então, já é lei aqui no município. O que o senhor vem percebendo? Ele está sendo cumprido? Qual é a situação? É um projeto que ele surge depois de uma tragédia na cidade de Santa Maria. Lá iniciou o fogo, lá teve uma sucessão de erros, mas o estupinho, o inicial que gerou o fogo foi um show pirotécnico que foi utilizado por um dos vocalistas da banda, que não era um instrumento para ambiente fechado. A diferença de valor, um custa R$17 e o outro vai custar em torno de R$80. Então, uma banda como aquela, que é uma banda que está em início de carreira, eles preferiram comprar um mais barato, que é o do material externo. Então, essa foi a preocupação. Nós temos aqui muitos pubs nas cidades e boates e casas noturnas
que acaba trazendo, na verdade, por ser uma cidade universitária, uma população que traz uma noite muito viva na cidade. Então a gente tem várias opções na cidade e pessoas que vêm aqui se apresentar e usam também a cidade como normalmente o início das suas carreiras. A preocupação é o quê? Quando um grande show, tem um técnico de segurança que vai usar um show pirotécnico adequado. Mas para a gente não causar um novo incidente como na cidade de Santa Maria, nós temos que se preocupar das prevenções contra incêndio na boate, da fiscalização se há alvará do município ou dos bombeiros, mas que também oriente, e da forma da lei ela orienta que os proprietários não permitam que esse grupo que vai fazer a apresentação utilize show pirotécnico, fogos de artifícios, sinalizadores em ambientes fechados. Porque só isso já vai, na verdade, diminuir uma das situações que podem provocar um incêndio dentro de um ambiente como uma boate ou qualquer outro local. Esse projeto ele teve uma aceitação nacional muito grande. O deputado Beto Albuquerque me pediu a cópia nossa, nós encaminhamos, foi encaminhado como projeto de lei federal. O deputado estadual Adão Vilaverde nos pediu, nós encaminhamos, ele protocolou, muito parecido com o nosso projeto também, aqui no estado, e muitos vereadores da região, do estado e fora do estado solicitaram e protocolaram nas suas cidades. Mas se a fiscalização não for realizada, não adianta a gente criar projeto penalizando ou proibindo o show de pirotécnico. A fiscalização caberia a quem? Foi encaminhado pela Prefeitura que a Secretaria de Segurança realizasse essa fiscalização. Me preocupa porque hoje a Secretaria de Segurança ela já é responsável de muitas atividades com um efetivo muito pequeno. Então, já houve situações a qual as pessoas, através das redes sociais, nos provocaram dizendo que foram em um local e foi utilizado show pirotécnico naquele local depois que a lei foi aprovada e foi divulgada. Então, quer dizer o quê? Esse lugar tem que ser penalizado. Né, e ele tem que ser penalizado pelo seu órgão fiscalizador. Então nós encaminhamos para o órgão fiscalizador acompanhar, ir até esse local, questionar o proprietário por que foi utilizado, ter a advertência, ter a multa, e se ele for reincidente, né, dobra o valor da multa e ele pode até perder o seu alvará. Joia. Vereador, algo mais a acrescentar então antes da gente encerrar o programa? Eu acredito que, por mais que o mandato, ele é um mandato que tem causas, né? A gente se preocupa com a questão da iluminação pública, de discutir a questão da infraestrutura, de asfalto, de canalização pluvial, também de discutir algumas coisas que são o dia a dia do vereador, aquelas coisas mais pequenas que a gente leva em encaminhamento através do pedido de providência. Mas dentro do nosso mandato a gente tem um grupo que discute algumas causas. E a questão da educação, da proteção dos animais, do meio ambiente e também essa discussão de prevenção e buscar sempre se antecipar algumas situações de risco, como o projeto que nós protocolamos do monitoramento nos estádios de futebol, do futebol com a capacidade acima de 10 mil telespectadores. A gente se preocupa, na verdade, muito com a vida dentro do mandato. Então, nosso slogan que a gente usou na campanha é um slogan muito interessante que a gente mantém. Toda vida vale a pena, né? A gente tem que preservar toda a vida. Mas dizer que também a gente está discutindo outras coisas e está participando de outros debates, porque esses são os temas que estão ficando mais conhecidos da população. Por não haver, na verdade, em outras legislaturas, vereadores que atuassem nessa área. Mas isso não fica especificamente que o nosso trabalho está realmente somente nessa linha. A gente busca ampliar o debate e as causas conforme vai ter chegando a demanda da população. Então, que o mandato é um mandato que é muito aberto, que dentro das redes sociais, a qual eu utilizo muito, as pessoas podem sugerir propostas, projetos, até algumas causas que tá com um pouquinho, a gente está se passando, não está percebendo a importância de discutir na Câmara de Vereadores, que as pessoas nos indiquem isso, que com certeza a gente vai dar atenção, estudar muito bem para propor projetos ou ampliar a fiscalização, ou identificar se a lei já existe, ela pode ser melhorada. Vereador Eduardo Pelicioli, obrigada pela tua participação no Câmara Entrevista. Uma boa noite. Boa noite, então, obrigado. Uma boa noite também a você que acompanhou o nosso programa. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Até lá.